Agora, estudando Isaías 27, versículo 1, diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz. Os soldados de Satanás na terra, anticristo e falso profeta, serão lançados vivos no inferno. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20. Vamos ler esses dois versículos. Apocalipse 19, versículo 19 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Versículo 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, esse texto está falando que a batalha final ela é travada entre Deus e os representantes de Satanás aqui na terra. O anticristo, o falso profeta. Tá bom? O anticristo, ele é o líder da besta, então por isso a besta é definida normalmente como um poder político, o antigo império romano, o império grego, tá bom? Então vai haver o império do anticristo. E o líder deles, que é o anticristo, ele é também a besta. Então, eles serão lançados vivos no inferno e depois a serpente será presa por 1000 anos. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 3, João vê um anjo descer e prender Satanás por 1000 anos. Quando diz prender Satanás, está falando também que os seus demônios serão presos. Ou seja, durante o milênio, nós vamos viver um período aqui na Terra em que não haverá tentação. Os demônios estarão presos, Satanás estará preso, os homens viverão um reino justo e eles vão manifestar a sua vontade. Né? Eles vão manifestar a sua vontade em dizer sim ou não para o certo ou para o errado. Infelizmente, segundo a profecia, no final de 1000 anos, quando Deus permite que eles sejam tentados novamente, o que acontece? Eles cedem à tentação e servem a Satanás e vão fazer guerra ao arraial dos santos, fazer guerra a Jesus Cristo e ao seu reino. Então é um momento que nós ficamos pensando, né? Que os homens vivem 1000 anos de paz, de um reino justo. Bom, a maioria das pessoas lá no final do milênio, elas nasceram durante o milênio. Então entendam, ainda que a Bíblia fale que o jovem terá, o homem de 100 anos terá a saúde do jovem, depois leia lá Isaías capítulo 65, nós vamos estudar mais à frente esse texto, ele diz que o homem vai viver muito mais do que vive hoje. Será certamente parecido com o que acontecia antes do dilúvio. Nós temos Matusalém que viveu 969 anos, o homem vai viver mais. Porém, o homem que vai chegar no final do milênio, a grande maioria, foram pessoas que nasceram durante o milênio. Estavam vivendo ali há 500 anos, 400 anos, 600 anos. Quando chega no final do milênio, eles nunca tinham experimentado a tentação de Satanás. Viveram o reino justo e agora Deus, como Ele quer que o homem sempre o sirva voluntariamente, tudo que nós fazemos tem que ser com alegria no interior, é isso que Deus quer, Ele não obriga ninguém a servir, Ele não ordena, não predestina as pessoas a fazerem as coisas, Ele dá o livre-arbítrio ao homem. Então, nesse momento, no final do milênio, Deus novamente permite ao homem escolher entre o bem e o mal. Aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, que viveram um reino justo, quando sofrem a tentação pelo mal, infelizmente, eles cedem, diz lá o texto de Apocalipse capítulo 20.